Podcast FIA. É bom ouvir. FIA em Destaque. Podcast FIA é bom ouvir. FIA em Destaque. A agenda, os eventos e as iniciativas da Fundação. O MBA de Marketing de Serviços da FIA oferece palestra gratuita no dia 24 de fevereiro sobre tendências econômicas do mercado de serviços no Brasil e no mundo. O palestrante é o professor Dr. Marcos Cortez Campomar e é com ele que vamos conversar agora. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, estou à disposição. Muito obrigada. Professor, o que as pessoas interessadas no mercado de prestação de serviços vão encontrar e vão ouvir nesta palestra? Bom, a primeira coisa é exatamente a definição desse processo de serviços dentro do contexto mundial. Porque a Organização Mundial do Comércio, que regulamenta o comércio mundial, ela regulamenta o comércio, que são as trocas, compra e venda de bens industriais, de bens agriculturais e serviços. Então, nós vamos discutir essa definição do que é serviços, porque nós estamos falando de educação, nós estamos falando de prestação de serviço de saúde, nós estamos falando de atacado, varejo. Varejo é um serviço, está dentro da Organização Mundial do Comércio. Então, nós vamos discutir a problemática do que significa serviços e como é que isso está se comportando no comércio internacional. Sim, é justamente essa pergunta, professor. Como se apresenta atualmente o cenário econômico no Brasil e no mundo com relação às empresas prestadoras de serviço? Olha, serviços, de acordo com as estatísticas internacionais, nos países mais desenvolvidos representa de 60% a 70% da economia. E isso também é o que acontece no Brasil. Dentro do movimento da economia, dos recursos que são transacionados, o serviço está entre 60% e 70%. Ninguém sabe esse número exato. Eu sei que ninguém sabe porque eu fui o secretário de serviço do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo e eu conversava com o presidente do IBGE, na época que tinha sido meu aluno do doutorado aqui na USP, e a gente discutia muito isso, que esse número no Brasil ninguém consegue controlar corretamente, porque não há estatísticas formais, mas que se no mundo inteiro serviços representa 60% a 70% da economia dos países em desenvolvimento, que estão crescendo bastante, e no Brasil também deve representar, principalmente nessa área onde está a população economicamente ativa, que é essa área das grandes cidades, onde você realmente tem um processo de serviço muito maior, longe um pouco das áreas mais agriculturais do Brasil. E o Brasil, professor, vai abrigar a Copa do Mundo de 2014, as Olimpíadas de 2016. Ainda é muito cedo para se pensar em novos segmentos neste mercado para esses dois importantes eventos? Pelo contrário, já estamos atrasados, porque isto, dentro do contexto geral, é um serviço de entretenimento, quer dizer, o evento em si. E dentro do evento, evidentemente, que serão transacionados bens, quer dizer, uma pessoa vai comprar uma lembrança, vai comprar alguma coisa, mas a maior parte do movimento econômico é no setor de serviço, porque são os hotéis, são os transportes, são o pagamento de entrada dos tickets e toda a atividade de propaganda que vai existir em torno de tudo isso. E os bens que vão ser transacionados são aqueles que são produzidos, quer dizer, é o sanduíche, é a comida, uma lembrança, como eu disse. Então, mas em geral, os serviços é que são importantes. E a prestação dos serviços de apoio ao entretenimento, que é o serviço de turismo, vão ter que ter um desenvolvimento muito grande. E nós já estamos atrasados, porque realmente o pessoal não está sendo preparado para isso. Não há uma preocupação muito grande ainda de que quem vai fazer o gerenciamento dessa prestação de serviço. De acordo com o website IEDI, o mercado de serviços já é responsável por movimentar 63,1% da economia mundial. E há mais espaço, portanto, professor, para mais um crescimento nessa área? Como eu disse, esse 63% é mais ou menos um chute, cada um tem o seu número, mas com certeza serviços representam entre 60% e 70% da economia. É uma coisa muito grande. E há espaço, porque quanto mais desenvolvida a economia, mais serviço representa uma porcentagem alta da economia como um todo. Então, os países mais desenvolvidos, como o Japão, os Estados Unidos, os países europeus, o serviço é muito importante. Nos países mais agriculturais ou ainda estão numa fase industrial, o serviço é menos importante. Mas o espaço para crescer é sempre em serviço. Porque quando você deixa de produzir um bem, ou deixa de obter esse bem via agricultura, como, por exemplo, o caso do Japão. O Japão não tem uma produção agricultural, tem uma produção industrial, mas também não é muito grande. Eles têm limites, são ilhas, são pequenas. Então, o que está acontecendo? Estão crescendo em prestação de serviços. E isso está acontecendo de uma forma muito grande. O que são os serviços? São os softwares, são os problemas que você tem para resolver no atendimento, é o serviço de passagens aéreas e monitoramento de todo o processo de desenvolvimento da sociedade.
Então isso está realmente crescendo. Então a resposta objetiva para a sua pergunta, há muito espaço para crescer. E voltando a falar então da palestra que acontece no dia 24, os interessados devem se inscrever anteriormente. E qual o público-alvo da palestra? Olha, essa palestra nós estamos fazendo, é uma palestra gratuita, não tem pagamento, no sentido de mostrar mais às pessoas que estão no setor de serviços, setor bancário, setor de saúde, o setor de seguro, ou mesmo nas empresas de bens, como a indústria automobilística, mas que a pessoa trabalha em serviços, ou na indústria farmacêutica, mas trabalha no setor de serviços, para que entenda um pouco mais a importância desse setor e o crescimento. E como ele cresce, ele permite também o desenvolvimento dessas pessoas. Então, o que vai ser discutido é isto. Eu diria hoje que dentro da economia moderna, a necessidade das trocas nacionais e internacionais, cada vez mais desenvolvidas, exige que as pessoas conheçam marketing. Por causa da globalização, o contexto é internacional e, devido ao crescimento de serviços, é serviço. Então, marketing de serviços no setor internacional é provavelmente a grande oportunidade para os próximos anos. Isso não quer dizer que as outras áreas não sejam importantes, que cada um possa desenvolver nas outras áreas, mas esta área, marketing de serviço internacional, é a área que está na onda, quer dizer, quem estiver nela vai junto. E é isso que a gente vai procurar mostrar para o pessoal, e o público-alvo são as pessoas que estão ligadas a essa área ou que têm interesse a mexer com serviços, que se volte para aspectos de mercado e que queira também saber como é que está acontecendo isso no mundo. Essa é a ideia do teu público-alvo, então. Muito bem. Professor, então, para nós encerrarmos, o senhor quer fazer algum outro comentário ou pode também reforçar o convite aos nossos internautas? Não, estou convidando realmente. Eu acho que eu, por ter sido secretário, por ser autor de um livro de marketing de serviços que está realmente sendo importante no mercado hoje, por ser o professor do curso de mestrado e doutorado de marketing de serviços e por ser o coordenador do MBA de marketing de serviços da FIA, eu sou um indivíduo muito envolvido nesse processo. Então eu vou trazer o que eu conheço, o que eu sei, o que eu tenho pesquisado para aquelas pessoas que estiverem presentes. Então acho que é uma oportunidade para essas pessoas de verem o que está acontecendo e quem está pesquisando e como é que está o estado da arte do assunto. Então o convite é esse, para quem tiver interesse em serviços, especificamente em marketing, que tenha uma visão internacional, que venha para não só escutar, mas também colaborar, também contribuir com suas ideias e suas experiências. Muito bem, convite feito, aceito e imperdível. Professor, muito obrigado pela participação. Muito obrigado a vocês. E sucesso na palestra. Conversamos então com o professor Dr. Marcos Cortes Campomar, que fará a palestra gratuita sobre tendências econômicas de mercado de serviços no Brasil e no mundo. Podcast FIA, apresentação Vânia Américo, mixagem Felipe Gomes, produção Marcos Olivares, direção Wallace Santos, realização Estúdio Belas Artes São Paulo. Podcast FIA, é bom ouvir. Podcast FIA, seu canal de comunicação. O mundo corporativo está cada vez mais exigente. Para você competir e crescer, coloque a marca do conhecimento na sua carreira. A marca da FIA, Fundação Instituto de Administração. A marca do conhecimento está nos cursos de MBA com reconhecimento internacional, no corpo docente de primeira linha e nas carreiras dos profissionais formados pela FIA. Conquiste a marca do conhecimento. FIA, referência em escola de negócios. Inscreva-se fia.com.br.